Fala aí, galera, sempre com a permissão de Deus, de Nossa Senhora Aparecida e de Santa Sara Cali, estamos chegando com o Placar Transamérica. Muito boa noite para você que acompanha a programação da TV Transamérica, canal 59 UHF, pela nossa fanpage transamerica.tv.br/Placar Transamérica ou pela live do Facebook. Essa noite estamos trazendo para você tudo o que aconteceu no final de semana, envolvendo as nossas equipes em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, encerramento da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde tivemos aí a equipe do Atlético perdendo fora de casa no Pacaembu, em São Paulo, para a equipe do São Paulo pelo placar de 2-1, o Atlético que saiu na frente e o São Paulo que virou. Vamos falar também do Curitiba, que perdeu em casa para a equipe do Grêmio, complicou ainda mais a sua situação dentro do Campeonato Brasileiro, continua na zona de rebaixamento e hoje o G5, em entrevista coletiva junto com o presidente, deram algumas explicações e nós vamos estar repercutindo aqui no Placar Transamérica. Destaque positivo para a equipe do Paraná Clube, que venceu o seu adversário, a equipe do Guarani, pelo placar de 2-1 em casa, venceu de virada e continua no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, acreditando, confiando muito que realmente pode e deve subir a primeira divisão, para o Campeonato Brasileiro no ano que vem. Tudo isso e muito mais, além dos destaques com relação às outras equipes. O Grêmio venceu, o Corinthians perdeu, mas continua numa distância ali de 9 pontos do primeiro para o segundo colocado. O Palmeiras também venceu a equipe do Atlético Goianiense, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, com erro de arbitragem. Aí nós vamos destacar aqui, né? Muita gente fala que o Corinthians é protegido, mas o Palmeiras também teve um erro de arbitragem. Árbitro aqui do estado do Paraná acabou errando, o auxiliar do fundo acompanhando, fazendo aquela pose toda, também olha para cá, olha para lá e se posiciona, está na imagem do gol, na hora do gol, mas o Dudu cometeu uma falta, o lance deveria ser parado antes da conclusão do gol do William, da equipe do Palmeiras. Tudo isso e muito mais com a presença do nosso comentarista experiente, daqui anos e anos de passarela no Rio de Janeiro, um ex-sambista que depois, quando criou o juízo, virou um grande vendedor de consórcios, fez muita coisa na sua vida e agora está tudo aí com essa serenidade toda, os cabelinhos brancos, comentarista e um dos mais experientes, mais antigos do rádio esportivo do estado do Paraná, Nelson Santos. Fala, seu Nelson, boa noite, tudo bem, seu Nelson? Boa noite, Moura, boa noite, minha gente do Placar Transamérica, tudo bem, graças a Deus. Tudo certinho? Quer dizer, mal está para os nossos clubes, né? Lamentável que, faltando 10 rodadas para acabar o campeonato da Série A, o Curitiba vai precisar de vencer 6 partidas das 10. E o Atlético vai precisar de vencer 4 das 10 que faltam. Agora, na minha concepção, na minha opinião, Curitiba tem mais time do que o Atlético. Agora está jogando bem e não está ganhando. E o Atlético não joga bem e não ganha. Então, alguma coisa tem que ser feita, pelo menos de urgência, tem que dar uma mexida na panela, porque senão o negócio vai pegar fogo. Eu respeito a sua opinião, mas fica a pergunta aqui, se o Curitiba tem mais time que o Atlético, onde está esse time, né? O torcedor está tentando entender até agora onde está esse time. Por isso que eu falei aquilo assim, de que quando o time joga bem e não ganha, não adianta. Às vezes é melhor você jogar mal e ganhar, né? Mas qual a expectativa que você tem do time do Atlético, eu vou falar, né? Que o treinador começa com um time e deixa os titulares no banco. Aí daqui a pouco, será que é para dizerem assim, pô, o treinador entende, hein? Ele tirou aqueles, botou o outro, resolveu o problema. Que problema? Resolveu nada. Melhorou a configuração da equipe dentro do gramado. Mas o que resolveu? O Atlético perdeu, tomou-lhe uma virada. Então, vamos tratar desse assunto e outros. Eu tenho uma explicação, uma humilde explicação da minha parte com relação ao Curitiba e também com relação ao Atlético. Tá bom? Tudo bem. Eu quero ouvir a sua opinião, o senhor vai ouvir também a minha. Vamos ver se a gente consegue colaborar, contribuir com o momento vivido. O certo é que o momento vivido entre o Atlético e o Curitiba, o do Atlético, apesar das dificuldades, o do Atlético ainda é melhor do que a equipe do Curitiba. A situação do Curitiba é bastante complicada. Vamos começar falando do Clube Atlético Paranaense, que perdeu fora de casa. Eu transmiti esse jogo no sábado à noite pela Transamérica Pop 100,3 e parecia que no segundo tempo, com as alterações, seria um Atlético diferente. Saiu na frente, fez 1-0 com Douglas Coutinho, mas depois acabou cedendo o empate e a virada da equipe do São Paulo. Conta a história aí, Eduardo Destre. Fala, Duda. Boa noite, seja bem-vindo.
Uma boa noite para você, para os nossos comentaristas e também para os telespectadores que estão conosco curtindo o placar Transamérica. Em São Paulo, no último sábado, o Atlético Paranaense conheceu mais uma derrota dentro do Campeonato Brasileiro. O Furacão até saiu na frente da equipe do Tricolor Paulista com o gol do Douglas Coutinho, mas acabou levando a virada e o revés. Mais uma derrota na conta da equipe rubro-negra dentro do Campeonato Brasileiro temporada 2017. O time acabou perdendo o Nicão, que foi expulso da partida e é desfalque certo visando o próximo compromisso contra o Vitória. O Atlético jogou e perdeu com Everton, Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno, Nicolas, depois Nicão expulso, Pavês, Rosseto, depois Ribamar, o Sid Clay, Guilherme, Douglas Coutinho, Pablo, depois Felipe Gedós. Próximo compromisso atleticano, como eu disse, contra a equipe do Vitória. Hoje, dia de reapresentação e treinamento no CT Alfredo Gotardi. O técnico Fabiano Soares espera aí poder contar com as voltas de Lúcio Gonzalez e Fabrício, jogadores que estavam suspensos. O Paulo André, se treinar ao longo da semana, pode aparecer aí como opção para o comandante técnico Fabiano Soares, visando o compromisso contra o Vitória. Já já a gente retorna aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Furacão. Mas por hora eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, obrigado, Duda. Torcedor está buscando também algumas explicações e, conforme eu falei, eu transmiti esse jogo e a opinião da imprensa com relação à questão do técnico Fabiano Soares ter entrado com um time diferente nesse compromisso. De repente apareceu o Pablo, apareceu ali na frente o próprio Douglas Coutinho, enfim, muita gente cobrou a permanência, né, de Ribamar como atacante, como um atacante titular, com Felipe Gedós e também Nicão. Os três entraram no segundo tempo, o mais prejudicado foi o Ribamar, que entrou quase no finalzinho do segundo tempo, né? Logo de um tempo para o outro ali, as duas primeiras alterações. Seu Nelson não concordou, como boa parte da imprensa, os nossos companheiros também não concordaram, mas a gente não sabe o que passa na cabeça do treinador, da comissão técnica e da diretoria. Eu acredito, muita gente fala da questão do departamento do Atlético, existe um departamento que cuida, né, de toda essa parte física dos jogadores, fisiológica, enfim, aquela coisa toda, e que também opina com relação a essa questão. Bom, isso faz parte de um modernismo, faz parte do progresso no futebol e que tem que também entender o momento. O duro é entender o momento quando existe uma cobrança muito grande. E aí entra uma outra situação, senhor Nelson. Como não existe possibilidade de estar acompanhando os treinos, né, coletivos, enfim, do Atlético, a gente nunca sabe, né, a formação, usou esse ou aquele jogador, o que realmente o técnico pediu. Uma coisa é certa, na entrevista coletiva, ele fala, e ele já veio preparado justamente para a resposta, né, de que foi criticado com relação à escalação, mas ele manda, não sozinho. Eu penso assim. O grande problema é o seguinte, né? O treinador tem que ter capacidade e hombridade para não falar isso. Então ele deixou o quê? Ele deixou transparecer que tem outros que mandam? Não, tem treinador que não aceita isso. Não, o treinador sou eu. Eu é que vejo se o time está bem ou não. A não ser que o departamento médico acuse que há um problema com algum daqueles jogadores que ele não colocou em campo. Aí é outra coisa, né? Agora, ele manda, mas não manda sozinho, aí cria uma situação, né, enjoada, chata, e é ruim. Mas, agora, senhor, desculpa, eu só passar uma coisa aqui, eu gostaria até que o senhor depois, pela sua experiência, pensasse, analisasse com carinho. Se nós pararmos para observar, e eu já falei isso aqui, há um bom tempo eu já venho falando isso, e eu faço uma comparação. Eu vejo assim, ó, no Atlético, há muito tempo o Atlético montou uma estrutura de trabalho onde o treinador não manda sozinho. E se você parar para pensar, eu não vou dizer que ele está completamente errado, pelo contrário, observa uma situação, e o torcedor também é inteligente. Hoje, qual treinador que te dá 100% de garantia que vai levar o seu time a uma posição de comando, que vai levar o seu time a um título? Pegue a relação de treinadores que passaram ali pelo seu time, seja Atlético, Paraná ou Curitiba. Qual treinador que te dá essa garantia? Qual gerente de futebol que te dá 100% de garantia que vai contratar os melhores jogadores?
Nenhum gerente de futebol dá essa garantia. Nenhum treinador dá essa garantia. Observe o trabalho que nós da imprensa fazemos, todos nós. Trace um treinador, esse é bom, esse é experiente, esse vai. Passam 4, 5, 6 meses, esse treinador, se ele tiver carta branca, ele vai indicar jogadores, vai indicar reforços, passou um tempo, não teve resultado, ele vai embora, ele é mandado embora, quebra de contrato, os jogadores que ele indicou ficam, a despesa fica para o clube. Então eu tenho parte do seguinte princípio, já falei isso aqui várias vezes, que sou partidário de que quem manda, de que quem comanda o futebol, entendendo de futebol, tendo condições de opinar sobre o futebol, ele deve opinar. E o exemplo que eu cito aqui, e depois o senhor em casa vai poder refletir também sobre isso. Eu cito o exemplo do Londrina. Por que o Londrina vem se mantendo na Série B do Campeonato Brasileiro e para ele está de bom tamanho? Ele surgiu do nada praticamente. Das cinzas surgiu o Londrina. E com a administração do Sérgio Malucelli, que tive com ele uma vez só, não tenho contato com ele, não tenho intimidade, não estou aqui defendendo. Mas ele é o cara gestor, ele é o cara que coloca o dinheiro, ele é o cara que colocou o Cláudio Tencati já há 6 anos à frente da comissão técnica do Londrina e que continua. O senhor acha que o Cláudio Tencati coordena e mantém a equipe do Londrina sozinho? Que ele escala o Londrina sozinho? Não, ele não escala. Tem a opinião de quem paga. E nesse quesito, eu falo, ele está certo, ele não está errado, porque o dinheiro é dele. Só que tem um porém aí. Ele conhece futebol, ele respira futebol há muitos anos, o Sérgio Malucelli. Ele senta a cadeirinha ali na hora do treino e ele está acompanhando. E não é difícil você acompanhar um treino e saber quem está bem e quem não está bem. Se o senhor tivesse a possibilidade de acompanhar um treino do Atlético, coletivo do Atlético, o senhor chegaria aqui 100% preparado para bater de frente com o treinador ou com a comissão técnica, com a diretoria, caso ele mudasse. Porque daí o senhor fala, pô, mas peraí, ele treinou com um time e vai jogar com outro. Só que nós não temos acesso a isso. Então, se o senhor parar para pensar, o futebol moderno está levando a isso. Comparação com o Curitiba? Vamos falar do Curitiba então, daqui a pouquinho. Vamos falar do Curitiba daqui a pouquinho, para o senhor ver como que está a situação do Curitiba. Deu carta branca, a diretoria deu carta branca para o gerente de futebol, deu carta branca para a comissão técnica e o Curitiba está numa situação complicada. Antes, o Atlético. Antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou do Sérgio Malucelli, do Salário. Muito bem, eu admiro o trabalho dele. Qual o objetivo do Sérgio Malucelli com Londrina? Qual o objetivo dele? Chegar à primeira divisão? Como? Com o que ele tem? Pode chegar, não tem dúvida nenhuma. Poderia ter chego ainda numa posição melhor até agora. Agora, eu te pergunto, eu não discordo de você. Você tem que ter uma comissão técnica coesa. E você tem o treinador, tem o gerente de futebol, você tem o preparador físico, preparador de goleiro, né? E tem que ter o gestor da grana. Agora, também não vamos dizer que contratou os melhores, também, que é um exemplo, o Flamengo. Quanto que o Flamengo investiu? Olha o que o Flamengo está fazendo no Campeonato Brasileiro, eu estou falando com relação às suas contratações milionárias. O que o Flamengo está fazendo? Nada. Deixa o futebol deles para lá, que continue assim. Agora, nós deveríamos realmente aqui, depois de uma eleição, em que houve a promessa de que seria um ano de títulos, que seria um ano de grandes realizações das equipes, de grandes contratações. O Atlético até agora está ruim. Curitiba está pior? Está pior. Eu já falei, de 10 jogos, Curitiba tem que ganhar 6. O Atlético, de 10 jogos, tem que ganhar 4. E que é mais fácil. É mais fácil porque ele está mais à frente, mas ele está a 3 pontos somente da zona de rebaixamento. Vou falar uma coisa para o senhor, com toda a sua experiência. Vá se acostumando. Hoje é dia 16 de outubro. O Atlético não vai mudar a postura dele. A postura dele é trabalhar dessa forma. Tá? Não é aquela questão que às vezes nós da imprensa falamos, o presidente vai escalar o time. Peraí, é um pouquinho diferente o que faz. Eu não estou aqui defendendo, não. Eu estou falando aquilo que eu acho que é. E eu tenho quase certeza que funciona assim. E dentro de um futebol moderno está errado. Por quê? Porque os clubes, eles dependem do quê? De grana. Eles dependem de negociar jogadores. Se você deixar hoje só nas mãos do treinador, o torcedor, às vezes muito apaixonado, ele se perde com a ilusão dessa paixão, que é o quê? Ah, vamos trazer o fulano de tal como treinador. Esse é um grande treinador. Esse é um treinador que vai resolver. Não resolve. Olha o que aconteceu com o Cuca no Palmeiras. Por que o Cuca foi mandado embora? A paixão que a torcida tinha com o Cuca. E aí criou inimizades dentro do clube. Ele chegou e tirou o Felipe Melo.
e tirou o Borja, que foi a maior contratação da equipe do Palmeiras, e colocou no banco. Como que uma diretoria vai concordar com uma situação dessa? Dá carta branca para um treinador e o treinador não dá garantias. Então tá certo, a diretoria do Palmeiras mandou embora. Não tem o que chorar. Ah, parece que ele chegou e falou, não tá legal, eu vou embora e assim por diante. Eu não tenho pena, não tenho dó. É um trabalho normal, respeito ao ser humano. Mas o profissional é assim, ganha lá 300, 400, 500 mil por mês, não tem que ter pena. Não está conseguindo realizar, não realizou, não conseguiu levar o Palmeiras adiante. E a folha do pagamento do Palmeiras é uma das maiores folhas do futebol brasileiro. Exato. É ou não é? É verdade, Mas eu concordo com você. Faz parte do futebol. Claro, eu concordo com você nesse aspecto. Agora, o Atlético tem alguns jogadores de base que estão aí fazendo sucesso. Está lá. O Edgar Júnior está fazendo sucesso no Bahia. O Marcos Guilherme está bem. Mas espera aí, São Paulo. Mas quando ele estava aqui... Foi a torcida foi vaiado, que e a imprensa também caiu em cima. Todos nós da imprensa caímos em cima da queda de rendimento do Marcos Guilherme. Ele foi para fora, foi passar um friozinho lá na Europa, né, e depois veio para a equipe do São Paulo. O São Paulo não está bem, mas ele está bem. Agora entra uma coisa também, e também é só você analisar como que um time trabalha. O Atlético está trabalhando como time empresa. Pode errar em algumas situações? Erra. Na minha opinião, está errado deixar a torcida de fora. Deixar a torcida fora do estádio é totalmente errado. Administrativamente, o que o Atlético faz é o trabalho de uma empresa. Ele quer negociar jogadores. Está tentando títulos, não consegue. Só que se colocar o Atlético e o Curitiba, o Atlético está numa posição melhor, porque não está na zona de rebaixamento. E o Curitiba não. Curitiba, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Só para encerrar o Atlético agora, né, para a gente adiantar, em entrevista coletiva, o Fabiano Soares e também o Felipe Gedós participaram e estão trazendo aí suas explicações com relação à derrota diante da equipe do São Paulo. Eu acho que nós não conseguimos, não soubemos competir. Sinceramente, jogando fora de casa, ganhando, dar transições ao São Paulo, com grandes jogadores que tem, é suicídio. Então, na verdade, que competimos mal e por dar transições ao São Paulo e assim facilitamos a vida deles. Né? Na verdade, as instruções do banco é difícil com a torcida gritando, havia muita gente. Sinceramente, eu acho que não soubemos competir nesse momento. A gente tinha a vantagem, era só juntar-se como a gente estava pedindo e depois fazer as transições que a gente arrebentava com o São Paulo. O problema é que nós seguimos para frente, parecíamos índio e na verdade temos as transições para uma equipe que tem grandes jogadores e isso é culpa minha e eu tenho que corrigir lá. Acho que não foi só ele que perdeu, e sim, como eu falei antes, a gente tem que ser um grupo. Se perde um, perde todos, se ganha um, ganha todos. Então, se ele chamou a responsabilidade em falar que é a culpa dele, acho que nós temos que ser grande o suficiente também para bater no peito e assumir essa derrota. Sim, acho que a gente compreende dia a dia no que ele pede, mas infelizmente a gente hoje perdeu o jogo num ponto onde não poderíamos errar, porque a gente sabia da qualidade do time deles, né? Sabíamos que tinha ali por trás Hernanes, Cueva, jogadores a nível de seleção, jogadores experientes, e a gente estava ciente disso, que uma bola perdida ali ia ser muito complicado para nós, e foi o que aconteceu. A gente pegou aonde não deveria. Então, se ele assumiu a responsabilidade, acho que nem eu falei antes, a gente tem que ter maturidade e de assumir também, porque, como volto a repetir, o futebol é feito coletivamente e não individualmente. Então, se ele perdeu todo mundo. Daí, portanto, a entrevista coletiva do Fabiano Soares e também do Felipe Gedós. Deixa eu começar. A questão que o Gedós utilizou, a frase conhecida no futebol: perdeu um, perde todos, ganhou um, ganha todos. Tá. Isso vale também o que nós estamos falando agora há pouco. Fabiano Soares, ele deixou bem claro uma situação. Nós estamos aí acompanhando os melhores momentos, rapidinho ali, no início do segundo tempo. Felipe Gedós cutucou de cabeça, a defesa do goleiro Sidão e o Douglas Coutinho apareceu para fazer. Aí, contra-ataque da equipe do São Paulo, o prato na cara do gol girou. Muitos falam que a bola passou à frente ali, passou realmente à frente do goleiro Everton, que acabou não pegando. Novo contra-ataque, novo lançamento na frente, o Mike Suel acabou fazendo o gol da virada, o gol da vitória do São Paulo, portanto, em cima da equipe do Atlético pelo placar de
empate 2-1. Essa é uma bola do Cueva, que ele bateu, teve a defesa ali do Everton, algumas oportunidades. O São Paulo, na realidade, teve mais oportunidades, né? O São Paulo estava na zona de rebaixamento, saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. O Prato não marcava há 9 partidas, né? Fazia 9 partidas que o Prato não marcava e acabou desencantando, portanto, aí diante da equipe do Atlético. O Atlético teve alguns momentos, mas os melhores momentos do Atlético acabou acontecendo também no segundo tempo, com as alterações efetuadas pelo técnico Fabiano Soares. Aí a discussão, só para encerrar as imagens, a discussão do Nicão no final do jogo, ele acabou entrando de uma forma totalmente displicente, né, de uma forma violenta. Por quê? Porque tomou um drible. Né? Todo mundo pode dar o drible. Ele também já usa, né, do artifício ali do drible. Tomou um drible, o time estava perdendo, foi lá e bateu. Não é a primeira vez que ele faz isso. Nesse ano ele já foi expulso 2 vezes pela questão de não saber viver o momento. Estava bravo e acabou sendo expulso. Seu Nelson, só para a gente tentar concluir com relação a essa equipe do Atlético, quero fazer uma comparação aqui bem rapidinha. O discurso do técnico Fabiano Soares, eu comparo ao Paulo Autuori. Quando o Paulo Autuori chegava e usava das mesmas palavras, eu assumo, responsabilidade minha, e não sei o quê. E eu falava aqui também, presta atenção, torcedor, você é inteligente, e eu colocava aqui, o discurso do Paulo Autuori é um discurso de quem não está mandando sozinho, tá? Porque quando você fala assim, você como treinador, eu assumo, isso cai na diretoria. Peraí, se ele está assumindo, se ele errar, eu vou mandar ele embora, tá? Então, quando ele falava eu assumo, é porque ele tinha anuência e continua tendo a anuência da diretoria. Alguém tem que vir e falar isso. E esse alguém sempre vai ser o técnico. E no Atlético sempre vai ser assim. Repito, não está errado. Eu, na minha opinião, acho que não está errado. Desde que acima da comissão técnica, tenham pessoas que entendam de futebol, que opinem, que saibam, porque quem paga tem todo o direito de opinar também. Porque senão você fica na mão de um treinador, na mão de um gerente, esse cara vai embora e o problema fica no clube. Mas só para resumir e encerrar essa parte aí do Atlético, o discurso foi o mesmo. Ele montou um time, colocou em campo e falou assim, eu assumo a responsabilidade. Pois é, mas só que isso daí soma o quê? Isso aí soma nada. Isso aí soma que você vai ter o quê? Isso que você explanou aí agora mesmo. Que ele não manda sozinho. Tem alguém mandando junto com ele. Então a responsabilidade é dupla. Exatamente. Então ele nunca vai ter problema como treinador. Claro, nunca vai ter o problema. Sim. Agora, e como é que fica? E a situação do time? Aí vai da torcida cobrar. Mas... Ou eu faria diferente. Eu manteria um diálogo maior. Eu, diretoria, manteria um diálogo maior com o meu torcedor. Liberaria a entrada dos torcedores, volta tudo, vamos fazer uma festa, mas a nossa administração funciona assim. Explicaria ao torcedor como funciona. E aos poucos o torcedor vai, não, peraí, você sabe que é a realidade? Porque nenhum treinador te dá garantias. Quantos anos faz que o Atlético, o Paraná e o Curitiba estão lutando, buscando um lugar melhor dentro do Campeonato Brasileiro da Série A e não conseguem? Quantos treinadores passaram por esses clubes? Conseguiram alguma coisa? Nada. Absolutamente nada. Exatamente, concordo com você plenamente. Vamos falar do Curitiba? Daniel Valdrigues, o bicho pegou hoje, hein? Pegou no final de semana, pegou ontem porque perdeu para a equipe do Grêmio em casa pelo placar de 1-0. E alguém fala, perdeu por uma bola, não importa, são 90 minutos, várias bolas acontecem durante os 90 minutos. Perdeu por uma bola, o Grêmio levou a melhor e o Curitiba continua numa pior. E hoje o grupo G5 deu entrevista coletiva. Daniel Valdrigues, boa noite, seja bem-vindo. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. O Verdão, que ontem acabou perdendo para a equipe do Grêmio pelo placar de 1-0, gol anotado por Ramiro aos 46 da segunda etapa. Com um pouco mais de 10 mil o público pagante, um público total no Couto Pereira de 14.802 torcedores acompanharam mais uma derrota do Coritiba que segue na zona do rebaixamento, restando aí 10 partidas para o final do Campeonato Brasileiro. O Verdão, que entrou em campo com Wilson no gol, Dodô na lateral da direita, Werley e Kleber Reis, a dupla de zaga, e Thiago Carleto na esquerda. No meio-campo, Jonas com o Matheus Caldesani, depois o Ian Sassi, o Alan Santos, o Thiago Real, depois o Neto Berola, o Rildo, depois o Anderson e o Henrique Almeida. O time alviverde, que já realizou na tarde de hoje os trabalhos visando a partida contra a equipe do Cruzeiro na próxima quarta-feira,
no estádio Couto Pereira. Se no CT os jogadores já estavam no trabalho regenerativo, no estádio Couto Pereira, a diretoria convocou uma entrevista coletiva. E muita especulação a respeito do que seria abordado nessa entrevista coletiva, até mesmo a possível saída do técnico Marcelo Oliveira. O que não foi confirmado, presidente Rogério Portugal Bacelar, que concedeu a entrevista coletiva junto com membros da diretoria do chamado G5 do Verdão, confirmaram a manutenção de Marcelo Oliveira à frente da comissão técnica, o apoio total aos jogadores e falaram a respeito de diversos assuntos, como confirmou que não será candidato à reeleição. As eleições do Coritiba estão aí muito próximas de acontecer no final deste ano. Já existe aí a possibilidade de duas frentes baterem chapa, mas o presidente atual, Rogério Portugal Bacelar, não será candidato e também diz que não foi procurado por nenhuma das chapas para dar o apoio para a sequência do Verdão. Daqui a pouquinho eu volto falando mais a respeito desta entrevista coletiva e o que o Coritiba precisa fazer no campeonato para fugir do rebaixamento no final do ano. Tá aí, portanto, Daniel Rodrigues, obrigado. Curitiba falou, né? A instituição, através dos seus representantes, acabou trazendo aí. Nós temos aí parte da entrevista coletiva, seu Nelson, chama a sua atenção para que o senhor possa também acompanhar, vamos acompanhar juntos aí, para ver mais ou menos o que foi falado, mas aquilo que a diretoria esperava com relação à saída do técnico Marcelo Oliveira, parece que não vai acontecer. Vamos acompanhar. Hoje nós estamos focados em duas competições. Campeonato Brasileiro, que nós temos que ficar na Série A, e ser campeão do Brasil Sub-20. Sendo campeão do Brasil Sub-20, dia 18 nós podemos ter o aproveitamento de vários atletas da base, que não estão sendo aproveitados porque nós não podemos correr o risco de usar esses atletas e com isso perder a competição Sub-20. Então você veja uma coisa, nós temos na base, no mínimo meia dúzia de jogadores que podem ser aproveitados já no time titular. Mosquito marcou 9 gols nessa competição. Nós estamos precisando de artilheiro. O Cleber deve voltar contra o Vasco, que está fazendo um esforço incomum para se recuperar, para voltar quanto antes. Na minha opinião é o seguinte, se eu não acreditar no time que nós temos, quem que vai acreditar? Eu toda a vida acreditei e ainda acredito. Por quê? A avaliação da diretoria, qual é a responsabilidade da diretoria? A responsabilidade total. Porque, eu, como presidente, assumo total responsabilidade por tudo. Por todos os atos que são feitos aqui. Não estou fora de ato nenhum. Não estou fora da realidade nenhuma. Tanto na parte administrativa como no futebol. Futebol, tudo passa por mim também. Ou seja, se eu apoiei a comissão técnica, a Unific, na contratação dos atletas, eu sou responsável. Legal, tá aí. É uma entrevista bastante longa, mas tem conversa fora do ar com o repórter Daniel Rodrigues, ele vai retornar daqui a pouquinho. Mais ou menos foi isso, foi a base dessa entrevista. A Marcelo Oliveira não sai, ele continua como treinador da equipe do Curitiba. Parte da torcida estava pedindo a saída dele, parte queria que ele ficasse, enfim. Só lembrando que quando o Curitiba não estava bem após o Campeonato Paranaense, a conquista do Campeonato Paranaense, muita gente pediu a saída do técnico Pachequinho. Veio o Marcelo Oliveira, que já esteve no Curitiba em 2 outras oportunidades, mas também não resolveu. É aquela experiência que existe no futebol. Nenhum treinador te dá 100% de garantia que a coisa vai acontecer. E os discursos continuam, as entrevistas continuam da mesma forma, cada um assume a sua responsabilidade, só que a instituição é que fica com o lado negativo, com aquilo que realmente vai passando. E o Curitiba está num caminho que agora não tem volta, né? É tentar vencer, não adianta encontrar culpados, ou o time se une, porque, desculpe, eu não estou vendo essa união, ou o time realmente se une e o treinador tenta colocar em campo o melhor, não fez isso agora diante da equipe do Grêmio, ou ele tenta colocar o melhor, ou os jogadores vão ficar, esse elenco, o plantel vai ficar com essa marca, né, realmente de ter caído à segunda divisão. Enquanto isso, vamos acompanhando aí os melhores momentos, né? Você foi o lance do gol, né, que pararam para pedir a falta, o árbitro deu a vantagem, segue o jogo, o Ramiro aproveitou. Isso é normal no futebol, faz parte, né? Quando é a mesma coisa, quando você para pedir impedimento, não é isso, Nelson? É isso, levou vantagem, tem que continuar com a bola. Agora houve a bobeada. A defesa não pode parar nunca. A mesmo que o árbitro já tenha apitado, joga a bola para longe.
Não interessa, vai ficar o quê? Se o cara apita da arquibancada e o cara pensa que é o árbitro, aí prejudicou quem? Né? Prejudicou quem parou, não pode de maneira nenhuma. Futebol é uma coisa muito séria, gente. O pessoal precisa de entender que é futebol association, todo mundo com o mesmo objetivo. Você não pode de maneira nenhuma querer destacar 1, 2, 3, né? Ou 1, 2 e o restante, né? É mais ou menos. Não é nada disso. Você pode ter o craque no time, não tenha dúvida que alguém tem 1, 2 craques, 3 às vezes, mas você tem que valorizar todo o grupo. É verdade. Bom, o Curitiba, seu Nelson, vai ter muito trabalho pela frente. Eu até conversando, eu não assisti esse jogo, não acompanhei esse jogo, não estava escalado, mas conversando com os companheiros, o Curitiba teve várias oportunidades. Só que assim, é aquilo, para a súmula vai a vitória. Às vezes o torcedor apaixonado fala, meio gol já está valendo. Não vale, meio gol não vai para a súmula, tem tom de brincadeira. O que vai para a súmula é se você conseguir realmente o gol. E o Curitiba não vem conseguindo. Agora, perder pontos importantes em casa, isso acaba sendo uma tragédia dentro de um campeonato brasileiro com pontos corridos. Sabe quem está se dando ao luxo disso, que pode se dar ao luxo disso? É o Corinthians. Agora você vê como é que o Corinthians está jogando. O Corinthians está dando goleada em alguém? Em ninguém. O Corinthians, quando ganha 1-0 aqui, 1-0 lá, 1-0 aqui, 1-0 lá, mas está ganhando, gente. É isso verdade. Que tem que se ver. Senhor Nelson, guarda tudo aí na sua mente que não falha, né? Porque apesar da idade e da experiência, o senhor Nelson tem uma mente assim, ó, é incrível, sabe tudo esse homem. Ele lembra dos tempos de Passarela, no Rio de Janeiro, onde ele desfilava, aquela coisa toda. Não é, senhor Nelson? Desfilou muito, né? É verdade, claro. Desfilou muito. Nenhuma, claro. O que aprontou essa criança no samba do Rio de Janeiro, vou te falar, viu? Bom, nós vamos no intervalo. Antes, deixa eu receber aqui uma colega, ela até esse horário aqui, tarde da noite, ela está trabalhando no departamento administrativo aqui da TV Transamérica, junto com a Ju. Vem cá, a Andressa Manzani da Silva, ela está de aniversário hoje. Deixa eu falar aqui, tudo bom? Não? Então, olha para aquela câmera, fica aqui comigo, olha para aquela câmera, parabéns para você, tá bom? Felicidade, parabéns de todos nós aqui do Placar Transamérica, porque nós precisamos também da parte administrativa, né? Sempre atuando, sempre trabalhando, então por isso é importante o trabalho de vocês, tá bom? Não vou perguntar a sua idade, porque é uma falta de educação você perguntar a idade a uma mulher. Mas eu sei que você é jovem, que continue, né, com toda essa energia, com todo esse carisma, com todo esse sorriso, e seja sempre bem-vindo aqui para a Transamérica. Obrigada. Tá bom? Obrigada pelo carinho. Então tá bom, valeu. E pode voltar a trabalhar, tá? Obrigada. Tá bom, tchau, Andressa. A Andressa tá de parabéns, felicidades, que Deus abençoe muito, muitos anos de vida, muita saúde acima de tudo, tá? Felicidades. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, na sequência voltamos, tem Paraná Clube, tem Londrina, tem gols da rodada do Campeonato Brasileiro, tudo isso e muito mais você vai conferir na sequência aqui no Placar Transamérica. Segura aí, voltamos já. É isso aí, estamos de volta com o Placar Transamérica nesta segunda-feira. Lembrando que hoje o programa começa um pouquinho mais cedo, 18 horas e 30 minutos. Terça, quarta, quinta e sexta, a partir das 19 horas. Aos domingos, um programa especial a partir das 8 da noite. No encerramento do bloco agora, prestamos uma homenagem a Andressa, quer deixar avisado aí. E, rapaziada, ficou todo mundo enciumado. Então, olha, o pessoal aí, quando tiver alguém de aniversário, me avisa que eu vou trazer todos vocês aqui, tá bom? Wagner, o Sidney, né, o Alexandre, o Cuco, todo mundo que trabalha aí. Quem? Mentira, ninguém está enciumado, não. Não está enciumado, não? Essa voz, essa voz de bravo aí ficou enciumada. Não, claro que é. Não. Tudo gente boa, tudo gente boa. Bom, dando sequência ao Placar Transamérica... Alexandre é normal. Dando sequência ao Placar Transamérica nessa segunda-feira, vamos falar do Paraná Clube, de bem com a vida, de bem com a torcida, de bem em tudo. O Paraná que tem um compromisso importante amanhã, joga contra o Ceará, casa cheia aí. 60 mil torcedores devem comparecer nesse jogo, envolvendo o Ceará e Paraná Clube, uma briga direta ali. E o Paraná continua no G4, venceu a equipe do Guarani em casa pelo placar de 2-1. Franciele Azevedo vem com as informações. Fala aí, Fran, boa noite, seja bem-vinda. Isso aí, chegando agora com as informações do Paraná Clube aqui no Placar Transamérica. Hoje um pouquinho diferente, uma pausa na correria para fazer aí a minha participação aqui no programa, para falar do tricolor que garantiu uma vitória na última sexta-feira
contra o Criciúma na Vila Capanema, uma vitória de virada, os 3 pontos que garantem ao tricolor a terceira posição na tabela com 52 pontos. O Criciúma abriu o placar com Alex Maranhão aos 4 minutos. Antes dele balançar as redes, ele tinha cobrado uma falta, só que o juiz não tinha autorizado, a falta tinha batido na trave, como o apito não tinha soado, o árbitro fez voltar a jogada e aí na sequência ele marcou o gol, o único gol do Criciúma, do Tigre aí na partida. Aos 16 minutos, lá pelos 16, 17 minutos, o Renatinho cobrou o escanteio, o Iago Maidana, com 1,95 de altura, subiu mais alto que todo mundo e deixou tudo igual na partida. E aí a virada aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo e uma belíssima cobrança de falta do menino João Pedro. O Paraná Clube venceu então por 2-1 a partida da última sexta-feira. Amanhã o tricolor já tem compromisso, enfrenta o Ceará às 8h30 da noite lá no Castelão pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por hoje é só, eu fico por aqui, um beijo pra vocês e trago amanhã todas as notícias do Paraná Clube aqui no Placar Transamérica. Legal, tá aí toda a simpatia, toda a beleza, todo o carisma da nossa repórter Franciele Azevedo, inovando, né, dentro do carro ali, trazendo e fazendo o boletim. O importante é trazer a participação. Só corrigir, o Paraná não jogou contra o Guarani, ele jogou contra a equipe do Criciúma, que são tantos jogos que a gente acaba, às vezes, sendo traído pela mente. Eu não tenho aqui, né, a memória do seu Nelson, então acabo sendo traído pela mente. Seu Nelson, ponto positivo, mais uma vitória, o Paraná em casa, colocando um excelente público, fez uma grande promoção, mais uma vez, com relação aos ingressos, e eu tenho certeza, né, depois até falei isso, depois daquele jogo na Arena da Baixada, o Paraná vai ter casa cheia, não poderia ser diferente até o final do campeonato. Não tenha dúvida nenhuma. É surpresa o Paraná? Não, não é mais surpresa. Para nós não é. Porque quem começou o ano como o Paraná começou, só podia esperar o quê? Uma ascensão metódica da equipe do Paraná. Está aí, minha gente. Só tem um detalhe. Não pode dormir em berço esplêndido. Está na hora do Paraná, quer dizer, está na hora não, o Paraná tem que continuar com esse propósito de que cada partida é uma decisão. Não pode de maneira nenhuma achar que, não, já estamos entre os 4, não. Os 4 é no final do campeonato. Tem que se manter ali nessa posição, não dar mole para ninguém, não achar que está garantido já na primeira divisão, embora tenha condições de fazê-lo. Isso, sem sombra de dúvida, pelo propósito, pela a organização que o Paraná está tendo e com o seu elenco, com a sua diretoria, com todos os seus gestores. E, acima de tudo, também com os seus torcedores comparecendo em massa, mostrando que realmente o Paraná tem uma grande torcida também. É legal. Então, parabéns à equipe do Paraná Clube, à sua diretoria, tudo que vem acontecendo, a sua comissão técnica. O Paraná, dia após dia, jogo após jogo, vem mantendo a sua regularidade. Teve um pênalti aí que foi marcado, que muitos acham que não foi. Parece que teve um pênalti que foi, o outro não foi, enfim. Mas o Paraná conseguiu, erros de arbitragem acontecem, às vezes acaba. Esse foi o pênalti que ele marcou, mas depois acabou voltando atrás, ouvindo o Bandeira, que provavelmente ouviu o quarto árbitro, que provavelmente ouviu alguém falar, né? Então vale a pena realmente amanhã depois colocar o chamado árbitro de vídeo, porque aquele auxiliar que fica atrás do gol, esqueça, é uma coisa assim lamentável, né? Não ajuda em nada, praticamente não ajuda em nada. Eu respeito o ser humano, mas como profissional, tem uns que não têm coragem, né, de interferir na partida, porque é prioridade, o árbitro manda, os bandeiras vêm em seguida e os auxiliares que estão ali teriam também a oportunidade de opinar, mas são poucos que têm coragem. Você já reparou? Você falou muito bem. Você já reparou como é que eles agem? Para eles tomarem uma atitude, né, de virar para um escanteio ou virar para marcar um lance que foi gol, a bola entrou ou não entrou, ou um pênalti ou uma falta, eles olham primeiro para o árbitro, pode observar isso, eles olham para o árbitro e depois olham para o Bandeira. Então o negócio não funciona como deveria ser. Cada um deveria ter o senso profissional e a honestidade
para marcar aquilo que ele vê realmente. Legal, vamos voltar a falar mais do Paraná Clube. O Paraná vai ser destaque também durante toda a semana, porque joga amanhã no Castelão diante da equipe do Ceará. Ceará parece que colocou ingressos a R$5 para lotar o Castelão. Está errado? Não, cada um usa aquilo que tem. Se cabe 60 mil torcedores e você sabe que se você colocar um valor muito alto, a torcida não vai, R$5 todo mundo vai ao jogo. E feliz da vida, né? Qual o pai que não quer levar seus filhos, levar a família? O cara consegue, se tiver uma família, seu Nelson, como é o seu caso, de 5 filhos, ele leva os 5 filhos, vai ele e a esposa, né, a R$5. Vai dar o quê? 35 pau. R$35, imagine, senhor. Agora, você viu o Fla-Flu no Rio de Janeiro? Quanto foi? 20 a inteira e 10 a meia. E lotou? Não lotou, né? Porque estava chovendo, sei lá, mas parece que deu 16 mil pessoas no Maracanã. Fla-Flu, um apelo. Agora, imagina no Ceará um apelo também. Porque o Paraná está muito bem e o Ceará também está ali na cola. Jogão. É um jogão de bola. Vai ser um grande jogo, tudo isso, a repercussão aqui no Placar Transamérica, amanhã, quarta, quinta, e enfim, tá? Vamos continuar falando do Paraná Clube. Destaque agora para a equipe do Londrina. Débora Mussi vem trazendo as informações lá do Londrina, norte do estado, em destaque, Campeonato Brasileiro da Série B. Fala aí, Débora. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para você que está ligado aqui no Placar Transamérica. Na última sexta-feira, o Londrina foi até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e encerrou a série negativa de 6 jogos sem vencer como visitante. Sob forte chuva, o Tubarão se manteve no ataque e aos 31 minutos abriu o placar no Alfredo Jaconi. Carlos Henrique deu assistência e Germano de cabeça mandou para o fundo das redes. Na volta do intervalo, o Tubarão continuava chegando com perigo e aos 32 minutos ampliou com Safira, que chutou forte e marcou um golaço fechando a conta em Caxias do Sul. Fim de jogo, Juventude 0, Londrina 2. Autores dos gols, Germano e Safira, falaram sobre a vitória fora de casa. Nós temos 2 papéis, né, 2 jogos importantíssimos agora dentro de casa, né? Saímos de uma vitória, né, de um jogo tão difícil fora de casa, né, e a gente precisa continuar, né, com essa performance dentro de casa, com bons jogos, bons resultados. É isso que nós esperamos agora nesse decorrer desses 2 jogos. Tem que acreditar, não pode deixar de acreditar em nenhum momento. Todo mundo tá contente, bem satisfeito com a partida em si, pela entrega, pelo resultado, e dá margem sim para pensar mais para frente. Com o resultado, o time de Cláudio Tencati subiu uma posição e agora ocupa a 9ª colocação na tabela de classificação com 40 pontos. Além dos 3 pontos, com a vitória a equipe voltou a ter o melhor ataque do Campeonato Brasileiro da Série B. Nas 29 partidas até aqui, o Alviceleste balançou as redes 46 vezes. Logo atrás vem Internacional com 44 e Paraná Clube com 42 gols. O próximo compromisso do Tubarão é amanhã contra o Figueirense no Estádio do Café. E essas foram as informações do Londrina para o Placar Transamérica. Retorno com você. Legal, obrigado, Débora Mussi, Morena, aqui do Placar Transamérica. O seu Nelson, só para encerrar a questão Londrina, a gente já citou Londrina no primeiro bloco, o Londrina continua respirando, tenho certeza que não tem dívidas e tenho certeza que tem dinheiro em caixa. Não tem dúvida nenhuma, né? Tem um gestor que colocou o time do Londrina e faz a gestão sobre esse time de futebol, como você explicou anteriormente. E é uma verdade. O negócio dele é o futebol, né? O negócio dele é investir nos garotos, nos jogadores, tanto que ele não faz contratações, né, vultuosas, e trabalha com esse time, né, na condição, na posição, inclusive, de se manter na segunda divisão. E estando realmente em atividade, tendo a vitrine do Campeonato Brasileiro da Série B, está de bom tamanho, consegue negociar, a equipe do Londrina consegue negociar vários jogadores. Bom, dando sequência aqui o Placar Transamérica, deixa eu falar para você do consórcio Servopa. Consórcio Servopa, a vida pede. Para você que quer investir o seu dinheiro, nada melhor do que investir em consórcio. Consórcio de imóvel, consórcio de carro, consórcio de moto. Sempre tem um plano à sua disposição e dentro da forma com que você
quer pagar, com o que você pode pagar. Consórcio Servopa, a vida pede. Acesse o site, entre em contato através do telefone ou dá uma passadinha ali na rua Rockefeller, esquina com a Chile, que você vai ser muito bem atendido. Consórcio Servopa, a vida pede. Vamos aos gols do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B e também a classificação do Brasileirão após a última rodada no final de semana. A narração é de Pamela Estebach. O São Paulo bateu o Atlético Paranaense, Sidclay cruzou, G2 cabeceou e Douglas Coutinho marcou para os paranaenses. Cueva tocou para Prato dentro da área, o argentino girou e bateu sem chances para Everton. Cueva avançou e rolou para Maxwell, que bateu na saída do arqueiro atleticano. Final 2-1. O Grêmio bateu Coritiba nos acréscimos, Ramiro marcou para os gaúchos. Final Grêmio 1, Coritiba 0. O Vasco venceu o Botafogo, Nenê recebeu e no bate-rebate a bola tocou no peito e sobrou para ele mesmo chutar e marcar de fora da área. Final 1-0. O Fluminense venceu o Avaí, Henrique Dourado anotou o único da partida. Sport e Atlético Mineiro ficaram no empate, Patrick abriu o placar para os rubro-negros. E Fred empatou para os mineiros, final 1-1. O Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 3-1. O Willian abriu o marcador para o Verdão. Moisés ficou cara a cara com o gol e ampliou. Dudu recebeu o cruzamento e marcou o terceiro. Walter chegou a descontar de pênalti. O Flamengo venceu a Chapecoense, Diego recebeu de berril, avançou e bateu cruzado, marcando o único da partida. O Bahia venceu o Corinthians, Vinícius aproveitou bobeada de Fagner para abrir o marcador. E Regis aproveitou o erro da defesa para ampliar, final Bahia 2, Corinthians 0. Legal, tem portanto os gols da rodada no Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ver como ficou a classificação do Brasileirão. Com o encerramento da 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a classificação ficou do seguinte modo: o Corinthians vem em primeiro lugar com 58 pontos. Na sequência, o Grêmio com 49, o Santos com 48, Palmeiras em quarto e o Cruzeiro em quinto, ambos com 47 pontos. O Botafogo vem logo na sequência em sexto com 43, mesma pontuação do Flamengo, que está em sétimo lugar. O Vasco vem em oitavo com 39 e o Atlético Mineiro em nono com 38. O Bahia segue em décimo com 35. O Atlético Paranaense em 11º com a mesma pontuação e o Fluminense também com 35 pontos em 12º lugar. O São Paulo segue em 13º com 34. Mesma pontuação do Sport, que vem em 14º. Em 15º tem o Vitória com 32 pontos e em 16º a Chapecoense e a Ponte Preta logo na sequência, abrindo a zona de rebaixamento com a mesma pontuação. Avaí, Coritiba e Atlético Goianiense seguem nas últimas 3 posições. Avaí com 30 pontos, Coritiba com 28 e Atlético Goianiense com 26. Legal, aí portanto os gols e a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Nós vamos a um rápido intervalo, na sequência voltamos, tem mais gols aí. Brasileirão da Série B e a classificação também você vai conferir aqui no Placar Transamérica. Estamos de volta a Placar Transamérica nesta segunda-feira. Deixa eu abrir falando da LM Telecom, uma das maiores empresas no sul do Brasil, que atua com rádios comunicadores profissionais. Venda, locação e manutenção de rádios comunicadores é com a LM Telecom, no 3024-1200. 3024-1200. Voltando, conforme prometido, vem aí os gols do Campeonato Brasileiro da Série B. A narração de Pamela Estebach. O Paraná venceu o Criciúma. O Tigre saiu na frente com Alex Maranhão, mas Maidana empatou para o Paraná. E o tricolor virou com João Pedro já no segundo tempo. Final, Paraná Clube 2, Criciúma 1. O Londrina venceu o Juventude. Negueba balsou bola na área, Carlos Henrique escorou e Germano completou. Alisson Safira arriscou da ponta direita, a bola resvalou na grama molhada e Matheus deixou passar por baixo. Final, Londrina 2, Juventude 0. O ABC venceu o Boa Esporte, Dalberto marcou o único da partida. O Figueirense venceu o Santa Cruz, Zelov aproveitou o escanteio cobrado por Marco Antônio e marcou.
Renan Mota ampliou. E Anderson Salles chegou a descontar para o Santa Cruz. Final Figueirense 2, Santa Cruz 1. O América Mineiro venceu o Luverdense. Luan de cabeça fez o primeiro do Coelho. Hernandes arriscou de fora da área e contou com um desvio para aumentar o marcador. William chegou a descontar de cabeça para o Luverdense. O Náutico venceu o Guarani. Rafinha e Bruno Mota marcaram os gols da partida. Final, Náutico 2, Guarani 0. O Ceará venceu o Oeste. Richardson marcou o único da partida. Legal, amanhã nós vamos detalhar para você aqui no Placar Transamérica, vamos falar bastante da classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Seu Nelson, fica atento aí, fica comigo, não sai não, porque vem aí mais informações da equipe do Curitiba, clima quente hoje lá no Alto da Glória. Daniel Valdrigues, retorna aí, Daniel. Muito bem, de retorno no Placar Transamérica, falando mais a respeito do Coritiba, o Verdão que agora foca na partida contra o Cruzeiro, buscando vencer neste segundo turno e começar a somar pontos para o quanto antes deixar a zona do rebaixamento. Para o compromisso contra o Cruzeiro na quarta-feira, o técnico Marcelo Oliveira tem aí pela frente apenas um trabalho com bola com os jogadores no Couto Pereira amanhã no período da tarde. Hoje o trabalho foi regenerativo para aqueles jogadores que atuaram diante da equipe do Grêmio e um trabalho técnico-tático para aqueles que não atuaram. Amanhã o apronto no estádio Couto Pereira e quarta-feira a partida contra a Raposa. Para este jogo, o Coritiba tem o retorno do lateral direito Léo, mas segue sem os atacantes Jetterson, Kleber e Alexandro. Lembrando que o Verdão na sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 faz a final contra a equipe do Cruzeiro às 4h30 no Couto Pereira. O time alviverde terá pela frente o Cruzeiro jogando em casa, depois sai contra o Vasco e contra o Sport, recebe o Avaí, joga contra o Fluminense fora de casa, terá a Ponte Preta e o Flamengo no Couto Pereira, o Galo Mineiro jogando em Belo Horizonte, o São Paulo no Couto e a última rodada contra a Chapecoense. Atualmente com 28 pontos em 28 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 14 derrotas, com 26 gols marcados a favor e 37 contra, o Verdão tem um saldo de menos 11, é o 19º colocado. Precisa vencer, precisa somar o quanto antes os números de pontos que, segundo os matemáticos, evitam a queda. E o número mágico é 47 pontos. Por isso mesmo, o Coritiba precisa aí somar 19 pontos nesses próximos 10 jogos, ou seja, de 30 pontos em disputa, precisa de 19, 6 vitórias e mais um empate, tendo 5 partidas dentro de casa. É isso do Verdão Coxa Branca aqui no Placar Transamérica. Obrigado, Daniel. Seu Nelson, rapidinho, o Curitiba tem que pontuar em casa diante da equipe do Cruzeiro. Nessa matemática, não importa se ele vai vencer, o que ele não pode é perder. Não tem dúvida nenhuma, afinal de contas está numa situação drástica, né? Aquela tá no fim da navalha. Então o Curitiba realmente está dependendo única e exclusivamente dele. Numa situação oposta, o Paraná também, bem que poderia até pontuar um empatezinho lá diante do Ceará amanhã. Ah, sim, não tem dúvida. O Paraná está numa situação bem mais confortável. O empate, de maneira nenhuma, é descartável nesse jogo. Obrigado, senhor Nelson. Grande abraço. Fica com Deus. Estamos encerrando o Placar Transamérica de hoje. Voltamos amanhã a partir das 7 da noite, sempre contando com a sua companhia. Bom final de noite, fiquem todos com Deus. Até lá.